Unidades jurisdicionais da capital interior são contempladas com novos veículos. Abandono e maus tratos animais são crimes previstos em lei. O Sergipe Justiça preparou uma reportagem especial sobre o tema. Maioridade penal, múltiplos olhares sobre o assunto voltam à pauta de discussão e também vira tema do nosso quadro Interferência. São os destaques do Sergipe Justiça, que está começando agora. O Tribunal de Justiça de Sergipe, presidido pelo desembargador Cláudio Dinardé das Chagas, tem desenvolvido uma série de ações para melhorar os serviços prestados à população pelo primeiro grau de jurisdição. Diversas unidades da capital e interior do estado foram contempladas com novos veículos. Foram entregues 9 veículos, sendo 8 de pequeno porte e uma van, que serão distribuídos entre os juízos da comarca de Aracaju, no Fórum Gumecindo Bessa e Fórum Desembargador Luiz Carlos Fontes Alencar, 16ª e 17ª Varas Cíveis, e das comarcas de Estância, Propriá, Lagarto e Itabaiana. De acordo com o presidente Cláudio Deda, os carros serão utilizados para o desenvolvimento dos trabalhos dos núcleos psicossocial e na área da infância e juventude. No primeiro grau, a gente tem regiões aí onde vai servir a infância e a juventude também, com relação àqueles núcleos que existem no estado do Sergipe. São 5 núcleos e esses núcleos vão ter facilidade de locomoção com esses veículos que estão mais atualizados do ano. O juiz da comarca de Estância, Luiz Manuel Pontes, comemorou a entrega dos veículos e destacou a importância deles como instrumento de trabalho do judiciário. Como nas outras comarcas que tem um núcleo psicossocial, Estância também possui. E hoje o carro é um instrumento, uma ferramenta de trabalho importantíssima, porque ele se desloca por todo o Centro-Sul. Então, o núcleo psicossocial, que é formado por 3 assistentes sociais, 2 psicólogas, ela atende, além da demanda, que é cada vez crescente, em Estância, também atende Ubaúba, Santa Luzia, Indiaroba, Cristinápolis, Tobias Barreto. E agora, com essa substituição, ele vai servir muito melhor a essa população carente de todas essas regiões que precisam, que necessitam desses serviços do núcleo psicossocial. O diretor do Fórum Gumecindo Bessa, juiz Marcos Pinto, que recebeu a chave de um dos veículos do presidente Cláudio Deda, resumiu como a prestação jurisdicional será beneficiada. O recebimento de um novo carro é sempre positivo, né? Está se substituindo um veículo que já vinha com um bom tempo de utilização por um veículo novo e com certeza é um acréscimo às atividades administrativas do Gumecindo Bessa, tanto as atividades administrativas como de apoio às varas que atuam aqui no Fórum Gumecindo Bessa. Os veículos substituídos datavam de 5 anos de uso e os novos resultam em mais economia na prestação jurisdicional. A renovação da frota de veículos atende à Resolução 83 do CNJ e à Instrução Normativa 05 de 2009 do Tribunal de Justiça, os quais disciplinam o uso dos veículos. O abandono e os maltratos animais são crimes previstos em lei passíveis de pena. Em Aracaju, este cenário pode ser visto facilmente pelas ruas, no mercado central e até em universidades. Mas quais atitudes podem ser consideradas como maltratos? Acompanhe nesta reportagem especial sobre o tema. Praticar atos de abuso, maus tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos. Essa é a descrição de crime ambiental previsto no artigo 32 da Lei 9.605 de 1998, com pena estabelecida entre 3 meses e 1 ano de detenção, além de multa. Mas a sociedade é mesmo inibida à prática desse crime?
últimos anos, o índice de denúncias sobre maus tratos a animais tem crescido assustadoramente e o abandono está entre os mais evidentes. Segundo a Organização Mundial da Saúde, no Brasil existem cerca de 30 milhões de animais abandonados, sendo 10 milhões gatos e 20 milhões cães. E em pensar que o cão é considerado o melhor amigo do homem. O Congresso Nacional analisa o projeto para alteração do Código Penal brasileiro. Pela redação atual do novo código, caso seja aprovada, a pena para quem cometer maus tratos a animais será de 1 a 3 anos de prisão. Existe uma pressão grande para aumentar a pena, tanto que o Código Penal que está em discussão no Congresso Nacional, especificamente no Senado, chegou lá com uma proposta de aumentar a pena máxima para 4 anos. Pena essa que hoje está no patamar máximo de 3 anos, sem considerar as circunstâncias agravantes e causas de aumento de pena, de acordo com o atual relator no Senado, que é o senador Pedro Taques. Também é importante ressaltar, respondendo ainda à pergunta, que nós já temos normas, muitas, demais. O que nós precisamos é de efetivá-las. E para isso a estrutura de proteção do meio ambiente, no caso específico a fauna, tem que funcionar. A Associação Defensora dos Animais São Francisco de Assis, a DASFA, resgata animais que precisam de ajuda. São cães e gatos que estavam na rua, geralmente porque foram abandonados pelos antigos donos, e também animais que sofreram maus tratos. Hoje, a organização concede abrigo a 300 cães e 150 gatos. A DASFA atua da seguinte maneira, resgatando animais que estão na rua, abandonados e que estão doentes, que eles estão, assim, na realidade, sofrendo na rua. Por exemplo, às vezes tem pessoas que ligam para a gente dizendo que quer deixar o cachorro, eu tenho um cachorro e não posso mais ficar com ele. A gente não fica com esse tipo de animal, que tem casa, que tem dono e que o dono simplesmente está querendo se descartar por necessidades pessoais dele, entende? O animal assim, ele vem para aqui, ele vai sofrer. E a gente também. Porque um animal que tem casa, que tem seu cantinho, que tem seu caquinho de comida separadinho, que toma banho certinho toda semana, ele vindo para o abrigo, ele vai sofrer. Ele vai ter que aprender a viver no meio de muitos, viver em comunidade. Dentre as principais formas de maus tratos a animais estão o abandono, o espancamento, a mutilação e o envenenamento. Ações como deixar o animal preso permanentemente em correntes ou em locais pequenos e anti-higiênicos, e não abrigá-lo do sol, chuva e frio. Também não dar água ou alimentação diariamente, e negar assistência veterinária, promover violência como rinhas de galo, farra do boi, a utilização de animais em shows que causem a ele pânico ou estresse, e a captura de animais silvestres. A Universidade Federal de Sergipe, no município de São Cristóvão, está no centro de um grande problema de saúde pública. Diariamente, diversos animais são abandonados aqui na cidade universitária. E quem cuida são os funcionários e os estudantes. O problema está na procriação descontrolada, o que fica difícil o controle quantitativo desses animais. Entre as soluções apontadas pelas entidades de defesa aos animais está a implantação de políticas públicas para a castração de cães e gatos abandonados. O que nós precisamos é de políticas públicas para esses animais, é de castração gratuita do Estado, do município, entende? Que hajam castrações para as pessoas de baixa renda, porque realmente, às vezes, a gente quer culpar a pessoa pelo abandono, mas às vezes a pessoa não tem realmente condições. Uma cirurgia de castração, tanto numa cadela como numa gata, é cara. Uma pessoa que ganha salário mínimo, por exemplo, não tem condições. Vai dar o seu salário todo para castrar um animal. A pessoa não faz isso. A pessoa pega os filhotes e descarta. Daí essa proliferação de animais na rua. Para a Secretaria de Meio Ambiente de Aracaju, a castração deve ser vista com ressalvas. A castração ela tem que ser feita de forma seletiva, ou seja, o bairro que tem maior incidência, os locais que tem, porque eles deu um exemplo de Curitiba, né? Com a castração eles não atingem 3% do conjunto. Então, no geral, a castração é cara. Eles gastaram 1,2 milhão em 2014 já com castração e ela não dá para generalizar. Então, você tem que atender os pontos seletivos, você tem que atender os pontos específicos, né? Agora, há também uma grande responsabilidade social.
e também combater os canis clandestinos, né? Combater algumas práticas que são nocivas e são irreais, né? Agora, dá para atuar, você tem determinados bairros onde você tem uma população muito emergente de determinado animal, a castração ali vai fazer um controle, mas não é a solução de tudo. Depois do intervalo, abandono e maus tratos animais envolve os animais utilizados como transporte de cargas, como cavalos, bois, jegues e até burros. O que está sendo feito nestes casos? Daqui a pouco.